Olá, seja muito bem-vindo a mais um tema da nossa série Como se tornar um herói. Aqui nós estamos vendo as qualidades e defeitos também, não só dos personagens do jogo, mas também dos personagens reais. Vamos ao tema de hoje? Em todos os anos celebramos diversos feriados, e um que começou a se tornar mais conhecido e até mesmo celebrado em nosso país é o Dia de Ação de Graças. Nele é lembrado os bons acontecimentos durante o ano para incentivar a prática da gratidão. Afinal, há tantas coisas pelas quais deveríamos agradecer nossa vida, não é mesmo? Quando vamos agradecer, geralmente mencionamos a nossa família, amigos, trabalho, estudos, momentos felizes e marcantes, mas o herói bíblico que veremos hoje nos lembra de algo a agradecer que é mais importante do que tudo isso. A história de Maria Madalena mostra que nós, como seres humanos, deveríamos ser mais gratos, mais do que qualquer outra coisa, pelo perdão. O perdão de Deus faz toda a diferença. Significa que podemos deixar o passado realmente para trás e caminhar com confiança para o futuro. Essa não é uma notícia incrivelmente boa? Quando Maria conheceu Jesus, ela já havia chegado ao fundo do poço. Ela estava possuída por demônios e carregava uma imensa quantidade de culpa e vergonha por causa do seu passado. Para a maioria das pessoas ao seu redor, Maria era um caso perdido. Parecia não haver esperança para alguém que tivesse feito as coisas pelas quais ela era conhecida. A maioria das pessoas havia desistido de Maria, menos Jesus. Jesus era diferente. Ele viu um futuro brilhante para Maria, dramaticamente diferente da sua vida anterior. Ele sabia que o passado não deveria definir o futuro de Maria, porque o passado não nos define. Jesus expulsou os 7 demônios de Maria, perdoou seus erros passados e mais, a amou. Deu a ela esperança e ela, em troca, retribuiu o seu amor. E como ela tinha sido muito perdoada, amava muito. Vale a pena pararmos um pouquinho e lembrarmos que o perdão que Jesus ofereceu a Maria, assim como a esperança que mudou completamente sua vida, está disponível para nós também. Às vezes é fácil sentir que Deus pode ser capaz de perdoar aos outros, mas não a nós mesmos. Por alguma razão, nossos pecados parecem ser grandes demais. Nosso passado parece ser feio demais para que Deus nos perdoe. Você já se sentiu assim? Nada poderia estar mais longe de ser verdade. A história de Maria é uma prova para que ninguém duvide de que Deus perdoa qualquer pessoa que sinceramente escolha deixar seu passado para trás e seguir em frente, mas com Cristo. Isso inclui você, isso me inclui também. E eu quero te convidar a aceitar com gratidão esse perdão, assim como Maria Madalena. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós vemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos acreditar na palavra de Deus, como fez Maria Madalena. Essa heroína bíblica dedicou sua vida para seguir e ajudar Jesus. A verdade é que Maria sabia o que significava servir. Ela se tornou uma peça muito importante no ministério de Jesus aqui na Terra. Ela permaneceu com ele sendo parte de um grupo de mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos em seu ministério. A lealdade e a coragem do amor de Maria por Jesus sobressaíam. Mesmo as pessoas do círculo interno de Jesus o abandonaram quando chegou a hora de ele ser julgado e crucificado. Esses outros discípulos deixaram que seus medos os levassem a abandonar Jesus. Mas isso não aconteceu com Maria. Ela era aquele tipo de amiga que era mais leal do que a própria família. Ela estava com Jesus nos momentos mais difíceis, assim como ele tinha estado com ela em dias mais felizes. Falando de dias mais felizes, Jesus era frequentemente convidado para ficar na casa de Maria e dos seus irmãos, Marta e Lázaro. Maria e Marta cuidavam de Jesus e de seus discípulos enquanto eles descansavam em sua casa. E durante uma das visitas do mestre, havia um climão na sua casa. Marta ficou irritada com Maria porque, ao invés de ajudar a preparar a comida, ela estava sentada quietinha enquanto ouvia Jesus. E para ela, sua irmã não estava cumprindo seu dever enquanto ficava ali. Marta era uma mexeriqueira e não podia acreditar no comportamento da sua irmã. E talvez você que tem uma personalidade mais forte, como a de Marta, pode estar sentindo uma certa afinidade por ela. Ou outros seriam tentados a dar um sermão em Maria e lembrá-la de todo o trabalho que ainda estava para ser feito. Em Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42, diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor,
Não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo era que, apesar de como Marta entendia esse cenário, sua irmã Maria estava prestando atenção ao que era realmente importante. Maria não deveria ter sido criticada por valorizar uma conversa com Jesus sobre as coisas da vida. Maria chegou ao centro da questão. O que ela realmente almejava era um relacionamento com Jesus. Na sociedade de hoje, essa mensagem não poderia ser mais relevante. Estamos incrivelmente apressados. Tudo parece urgente. Estamos sempre ocupados e nessa pressa toda podemos facilmente perder de vista o que é o mais importante. Esquecemos de dar prioridade ao nosso relacionamento com Jesus. Não paramos mais para ouvir. Somos todos Marta. Por isso, precisamos aprender com Maria. Conseguir colocar as coisas certas em primeiro lugar é praticamente heróico. E é por isso que Maria é lembrada e admirada. Em nosso dia a dia, podemos aprender com o exemplo de Maria e reservar um tempo especial para estar com Jesus através da oração e do estudo da Bíblia. Você pode até ter 1 milhão de coisas urgentes em sua agenda, mas nada deve tomar o lugar de sua conexão com Deus. Priorize Deus em sua vida, assim como Maria valorizou seu tempo com Jesus. Em outro momento, Maria e Marta passaram por uma fase extremamente difícil quando seu irmão Lázaro morreu. Elas eram uma família unida e amorosa e perder Lázaro causou às irmãs uma dor insuportável. A morte de Lázaro também foi um golpe esmagador em Jesus. Ele amava Lázaro e sentiu a dor da sua morte. Jesus chegou em Betânia, local onde seu amigo foi enterrado, 4 dias depois da sua morte. E quando Jesus chegou lá, as irmãs estavam de luto. A dor de perder seu irmão era terrível e elas entendiam que se Jesus estivesse por lá, Lázaro não teria morrido. Jesus ficou notavelmente triste ao ver seus amigos sentindo tanta dor. E João capítulo 11, versículo 39 a 44, começa por Jesus pedindo que a pedra que cobria o túmulo de Lázaro fosse removida. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se você creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus havia demonstrado o grande amor que tinha por seus amigos, assim como o vínculo especial que tinha com Maria, Lázaro e também com Marta. Ele havia demonstrado aos presentes que nem mesmo a sepultura poderia deter sua missão. A morte não daria a última palavra. Maria testemunhou desse poder em primeira mão. Ela sabia que a morte não tinha poder sobre seu amigo. Ela tinha total confiança nele e a dor da morte do seu irmão foi trocada pela alegria da ressurreição que Jesus ofereceu a Lázaro, assim também como a qualquer outra pessoa que acredite nele e aceite seu amor. Jesus quer que tenhamos essa mesma fé inabalável. Ele quer que tenhamos essa esperança diante da morte. A alegria que Maria sentiu quando seu irmão voltou à vida pode ser também a nossa, pois esperamos poder viver para sempre com Deus. Em outra visita que Jesus fez a Betânia, ele visitou Simão, um antigo leproso que também era um poderoso fariseu. Jesus curou Simão da sua doença e ele deu uma festa em sua casa como forma de agradecimento. E como era de costume, Maria Madalena estava com Jesus. Ela estava tão ansiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Maria se detinha a cada palavra dele, afinal, ela era extremamente grata pela esperança que Jesus lhe deu. Maria queria demonstrar seu amor e sua gratidão por Jesus pela nova vida que ele lhe trouxe. E por esse motivo, ela decidiu mostrar sua admiração de uma maneira um pouco mais palpável. Gastando uma grande quantia do seu próprio dinheiro, ela comprou uma caixa de alabastro com um perfume especial. Ela o derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus.
Maria estava ajoelhada enquanto ungia os pés de Jesus e chorava enquanto pensava no que ele havia feito por ela, a ponto de mudar totalmente a sua vida. E esse foi um momento realmente emocionante para ela, que secou os pés de Jesus com seus cabelos, como uma demonstração do seu amor e entrega ao amigo que lhe havia dado uma página em branco para recomeçar. E a expressão de gratidão de Maria não era para ser notória ou até mesmo conhecida, mas o cheiro do perfume, ele atraía muita atenção. Então, imediatamente, as pessoas souberam que algo muito especial havia acontecido, mas nem todos reagiram bem à sua atitude. Judas, que mais tarde chegaria a trair Jesus, foi bastante crítico em relação ao que Maria fez. Ele se concentrou apenas nas finanças, acusando Maria de desperdiçar recursos que poderiam ter sido utilizados para os pobres. Como tesoureiro entre os discípulos, Judas estava pensando em como poderia ter usado aquele dinheiro, já que aquele perfume não era barato, de forma mais apropriada. E com essa sua crítica insensata, Judas ameaçou arruinar um lindo momento entre Maria e Jesus. E apesar de ter que ouvir palavras duras do seu discípulo ganancioso, Jesus teve o cuidado de levantar Maria e encorajá-la. Ele pôde ver que ela estava angustiada e envergonhada pela atenção que estava recebendo naquele momento e disse aos presentes para deixá-la em paz. Em Mateus capítulo 26, versículo 10 até o versículo 13, nós lemos: Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus perdoou os pecados de Maria e aceitou a sua demonstração de devoção. Ele abençoou o seu presente comprado com tanto sacrifício. Na verdade, o que Jesus estava nos mostrando é que nunca devemos desprezar a maneira como as outras pessoas demonstram o seu amor e gratidão a Deus. Somos todos muito diferentes uns dos outros e embora Deus ame a todos nós, a maneira como respondemos a esse amor e mostramos a nossa gratidão será diferente. Isso não é incrível? O Deus que nos criou como seres únicos nos chama a servir de maneiras únicas, aproveitando os talentos e dons que Ele nos deu. E você? Tem sido tolerante para com os outros da mesma forma que Deus é tolerante contigo? Você tem julgado as ações dos outros, como fez Judas, se esquecendo que só Deus conhece as intenções por trás das ações? O que realmente se destacou em Maria Madalena foi o quanto ela era uma amiga verdadeira de Jesus. Ela era uma amiga mesmo. Não foi uma mera sorte que a levou a estar no primeiro grupo de pessoas ao ver o túmulo vazio de Jesus após sua ressurreição. Maria foi com um grupo de mulheres para o túmulo de Jesus no domingo de manhã. E o objetivo delas era preparar seu corpo com perfumes e especiarias aromáticas. A morte de Jesus tinha as deixado com o coração partido. E o que elas queriam era apenas tentar honrá-lo, mesmo com sua morte. As mulheres chegaram ao túmulo vindo de diferentes direções. E sem nenhuma surpresa, Maria foi a primeira a chegar ao túmulo. Ela notou que a pedra da entrada da tumba havia sido removida. Maria rapidamente correu para compartilhar as boas notícias com alguns dos discípulos e que isso poderia significar: onde estava o corpo do mestre? Enquanto mais mulheres chegavam ao túmulo, um mensageiro especial estava por lá. Foi um anjo que disse às mulheres para não terem medo, pois Jesus não estava mais naquela tumba. Ele tinha ressuscitado. O anjo deixou as mulheres olharem ao redor da tumba para satisfazer a sua curiosidade e atestar o que ele tinha dito. Estava claro que Jesus tinha saído dali. O anjo então enviou as mulheres como mensageiras para os discípulos para os avisarem sobre a ressurreição de Jesus. E as mulheres mal conseguiam se conter enquanto voltavam correndo com a feliz notícia para seus amigos. E elas foram as primeiras a compartilhar uma mensagem que correria todo mundo e mudaria a vida das pessoas por milhares e milhares de anos. Mas Maria Madalena ainda não tinha ouvido a boa notícia. João capítulo 20, versículo 11 e 18 nos conta isso. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher,
por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, dize-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Essa mulher com um passado difícil, essa mulher que tinha sido desprezada, foi essa mulher, uma seguidora tão devota, que teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus depois da sua ressurreição. Não há dúvida de que ela, uma grande amiga de Jesus, foi um dos grandes heróis da Bíblia, ou melhor, uma heroína. Maria Madalena havia visto com seus próprios olhos o que Jesus havia feito em sua vida, morte e ressurreição. Ela era uma testemunha ocular do poder de Jesus, que pode mudar qualquer vida e desafiar até mesmo a própria morte. Maria sabia que o sacrifício a ser pago em nosso favor era através da vida de Deus, o Filho, Jesus Cristo. Ela viu Jesus pagar esse preço e depois o viu vivo novamente. Ao sermos lembrados da história de Maria, afinal, Jesus nos avisou que essa sua história seria conhecida em todo o mundo. Sejamos gratos, porque podemos nos ajoelhar, pedir perdão ao Senhor e ter a certeza que Ele pode nos perdoar. Sejamos gratos por nos ser oferecido um novo futuro através de Jesus. Como Maria, podemos começar uma nova página. O capítulo da sua vida pode terminar, mas o livro ainda não. Graças à história de Maria Madalena e sua lealdade a Jesus, somos lembrados que a gratidão pelo perdão é mais importante do que qualquer outra coisa. Independentemente de seus erros, Deus pode perdoar-lhe hoje. Você vai aceitar essa oferta dele? Você é agradecido por isso? Por que não agradecer agora mesmo? Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, mesmo tendo nossas debilidades, nossos defeitos, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos ama. Por favor, Senhor, que essa pessoa que está assistindo agora possa se sentir perdoada e amada por Ti. Que o Senhor dê uma nova vida para ela, como deu a Maria Madalena. É isso que te pedimos. Ao nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém.